Olá meus amigos, aqui é o Coach Felipe Lima e nesse vídeo eu venho agradecer as tantas manifestações de carinho, de reconhecimento. Ontem passou lá o programa do Roberto Justus, na verdade era depois de meia-noite, então é hoje. E no programa do Roberto Justus, a gente fez uma prova muito bacana lá com as bolas de memorização do modelo binário, do preto, branco, preto, branco, preto, branco. Memorizei também uma porrada de bandeiras navais, onde eu tinha que montar uma frase, codificando, e foi bem interessante, porque esse programa me fez lembrar do meu começo, de como era ruim para mim estudar, de como eu não tinha estímulo para estudar, porque eu sempre me dava muito mal nas provas. E por esse resultado baixo, ninguém gosta de jogar um jogo que você só perde. Então eu li meu primeiro livro quando eu tinha 18 anos. Até os 17 as pessoas me perguntavam: qual foi o último livro que você leu na vida? E eu falava: olha, desculpa, eu não li nem o primeiro ainda, imagina se eu li o último. Eu não tinha concentração e quando eu terminava, chegava mais ou menos ao final do livro, eu não lembrava do começo. Eu lia muito devagar, dava aquele sono, cansaço, e aí eu acabava desconcentrando ali uma página, olhava pra cima da página e falava: caramba, o que foi que eu li aqui agora? Não ficou nada. Então, por uma série de fatores, eu comecei a me desestimular por estudar, porque não era uma coisa que era fácil para mim. Eu tinha grande dificuldade com isso. E fiz uma série de testes e deu lá que eu tinha lá uma baixa concentração, déficit de atenção, enfim. Não era um negócio prazeroso para mim, nem fácil, então não queria saber de estudar. Quando eu comecei a descobrir o prazer de ler, e aí foi um momento mágico. Eu peguei um livro de um cara chamado David Schwartz, Use o Poder da Sua Mente. O outro dele, A Mágica de Pensar Grande. E aí comecei a pegar livros de programação neurolinguística, livros de auto-hipnose, livros de memorização, de leitura dinâmica, de mapas mentais. E eu comecei a descobrir o prazer de ler. Um dos livros que me marcou muito, o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. E aí comecei a pegar uma pancada de livros que me trouxeram técnicas de aprendizagem, estratégias para a vida, onde eu comecei a descobrir como que é bacana você pegar alguma coisa da cabeça de alguém e trazer para você. E você aprende aquele conteúdo, transforma em conhecimento seu, você começa a ver o mundo de um jeito diferente. E as técnicas de aprendizagem, eu acho que o ponto principal das técnicas de aprendizagem não é nem tanto a eficiência delas. Porque, por exemplo, mapas mentais é uma técnica de uma potência de memória absurda. Tudo que você estudou, usando os mapas mentais do jeito que a gente ensina, a sistemática de revisão, a forma de elaborar os mapas, eu garanto que você vai lembrar na prova. Aí eu te pergunto, tá garantido que aquilo que você fez resumo, as fichinhas que você fez lá, tá garantido lá que na hora da prova você vai lembrar desse conteúdo? Mapa mental eu garanto. Existe um preconceito ridículo que as pessoas falam: vou gastar muito tempo com isso. Geralmente os leigos que não sabem usar mapa mental, que não conseguem identificar a forma de fazer ágil os mapas mentais. Tem 16 anos que eu respiro mapas mentais. Eu tenho um livro em coautoria com o guru dos concursos, o juiz federal William Douglas, o autor de Como Passar em Provas e Concursos. O nosso livro chama Mapas Mentais e Memorização para Provas e Concursos. E aí, quando você pega o jeito de fazer os mapas mentais, a coisa fica muito mais rápida, como dirigir. Dirigir no começo não é fácil, mas depois fica ridiculamente simples. E as outras técnicas de memorização que a gente acaba usando, do modelo binário, para estimular a memória de acordo com os 3 canais da programação neurolinguística, o auditivo, o sinestésico e o visual, você começa a turbinar a sua memória de uma forma que, para tudo, ela vai ficar muito mais estimulada, como se fosse uma musculação da memória, onde você tem uma facilidade muito grande de criar conexões poderosas, conexões onde o conteúdo vai ficar muito mais fácil de armazenar na cabeça e principalmente de evocar. Isso é um negócio que muito pouca gente se preocupa, lembrar do assunto que você aprendeu. Muita gente estuda de uma forma até desordenada, sem estratégia, sem técnica definida, e depois de algum tempo, às vezes pouco tempo, não consegue puxar da memória aquele conteúdo que foi internalizado. E aí eu te pergunto, mais uma pergunta aí bomba:
de quanto tempo é necessário para você esquecer da matéria. Tem gente que fala, professor, no dia seguinte eu já fico meio inseguro. Ah, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Porque se você está se preparando para fazer alguma prova, ter sucesso em concurso, ter sucesso no vestibular, no Enem, enfim, se você quer ter sucesso na vida estudando, você precisa levar em longo prazo aquilo que você está pegando agora. E em longo prazo eu digo 1 ano, 2, 3, pro resto da vida aquele conhecimento. E aí quando você estuda usando técnicas de aprendizagem, fica muito mais prazeroso estudar. Ler fica muito mais fluente quando você usa as técnicas de aprendizagem como a leitura dinâmica. Aprender e lembrar fica uma brincadeira fácil quando você usa as técnicas de memorização dos mapas mentais. Lá no site Sou Gênios a gente tem uma pancada de aulas, algumas são gratuitas, outras não, mas com as gratuitas você já vai conseguir ter um resultado muito legal e qualquer dúvida você já pode ir enviando pra gente no nosso e-mail, tá na descrição aqui desse vídeo, no suporte@sougenios.com.br, que vai ser uma grande alegria poder te ajudar a superar esses desafios. Só quem está estudando para enfrentar um desafio sabe quão penoso é você sentar a bunda na cadeira por horas, por dia, e depois de algum tempo olha para frente e fala, caramba, eu não estou conseguindo lembrar de tudo aquilo que eu estudei. Como seria se você conseguisse lembrar com facilidade de tudo que você estudou? Como seria se você conseguisse levar em longo prazo tudo aquilo que você conseguiu estudar, compreender, memorizar e chegar lá na prova, destruir a prova, lembrar com muita facilidade de todo o conteúdo? Como seria ter mais velocidade, mais rendimento nas provas? Nesse programa do Roberto Justus, a gente fez uma prova bacana das bolinhas lá, onde eu precisei criar padrões e depois, na hora que eu fui chamado para fazer o desafio, na verdade eu fiz essa prova uma vez, há algum tempo, lá no programa do National Geographic, Os Incríveis. Foi muito bacana participar desse programa. Também fui convidado para participar do programa da Ana Maria Braga, onde a gente fez alguns desafios bem interessantes. Mas nesse programa do Roberto Justus eu tive que memorizar, criando uns padrões. E quando eu fui convidado para o primeiro programa dos Incríveis, do National Geographic, eu nem sabia como que eu ia dar conta de fazer aquele negócio. Na hora que eu aceitei, eu falei assim, agora ferrou, porque eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Então eu criei um método, eu criei padrões e eu comecei a converter aquilo na cabeça e criar associações poderosas. Essa é uma das grandes chaves da história para que você possa bombar a sua memória. É o tipo da associação, a qualidade dessa associação e com o tempo você vai criando velocidade. Então você consegue assistir a uma aula e reter muito mais dela. Você consegue ler um livro e ter uma memória muito melhor, não apenas para aprender, mas principalmente para lembrar. Porque quando você aprende, não está garantido que você vai conseguir lembrar na hora da prova, não está garantido que aquilo vai ficar na sua cabeça em longo prazo. Então esse é um detalhe muito importante, que você precisa ter mecanismos para estimular não a sua memória de entrada, mas a sua memória de saída, de botar para fora aquilo que você conseguiu reter. E no programa do Roberto Justus eu consegui perceber que muita gente veio conversar comigo e falar, Felipe, a minha memória, eu tenho dificuldade, eu não consigo um bom desempenho, e até desanima. Porque para pensar, você tem 3 partes internas que estão sempre juntas, ou não, pode estar brigando ou separadas. Tem o seu sonhador, que é o desejo da aprovação, tem o seu realizador, que é a ação, e tem o seu crítico, que é o seu pé no chão, que é o responsável para botar você mais no buraco ainda ou para te tirar do buraco. O seu crítico é que pode te fazer sair da zona de conforto, ou o seu crítico pode te pressionar tanto que quando você descansa você sente culpa. Então se você não tem uma memória que está te dando resultado, você tem um realizador menor, porque a sua ação vai estar menor. Realizador realizando menos, sonhador vai olhar para o realizador e vai dizer, será que isso aqui vai dar certo? Porque ele não está, começa a se comparar com outras pessoas que já conseguiram bons resultados, a sua aprovação, começa a falar, olha, desse jeito você não vai conseguir passar, e começa a perder a fé. Sonhador, fraco, sem fé, realizador, sem energia para enfrentar a pancada de estudo, para conseguir dizer não para tudo e dizer sim para o foco nos estudos. E aí o crítico cresce. E aí que o crítico começa a bater com a marreta de ferro na cabeça do realizador e fala, desse jeito você não vai conseguir. Quando o sonhador sonha, ele fala, cala a boca, não sonha não, porque esse aqui não está fazendo, você vai sonhar por quê? E aí um caos é instaurado. Então, quando o desempenho de estudo é baixo, olha quanta coisa acontece. Desempenho de estudo baixo, a fé na aprovação vai caindo,
o seu autocrítico vai subindo e essa crítica alta gera culpa e essa culpa gera ansiedade e a ansiedade gera um cansaço que eu vou te falar. É muito melhor você passar um dia inteiro agarrado com os livros estudando, cansa muito menos que você passar um dia inteiro com ansiedade muito alta, com aquele estresse, aquela cobrança, aquela pressão. Então, cuidar do rendimento nos estudos é algo importantíssimo, não apenas para que você tenha mais resultado, mas para que você tenha mais ânimo, para que você possa estudar melhor. E eu divido com você aqui essa alegria de ter participado aí do Os Incríveis, do National Geographic, do programa da Ana Maria Braga, que foi muito legal. Também agora do Roberto Justus, desse Roberto Justus Mais, foi muito bacana. E te convido e te desafio a usar essas técnicas. Te alerto desde o começo. Você vai ter algumas dificuldades, mas a gente está aqui para te ajudar. Qualquer dificuldade que você tenha, mesmo lá com as nossas aulas gratuitas, lá no site sougenius.com.br, você pode mandar e-mail para a gente vai te dando algumas dicas. E quem adquire os cursos do site Sou Gênius, a gente tem um personal training, são 30 dias de aula para leitura dinâmica, personal training de memorização, você vai memorizar 300 palavras, é uma musculação da memória pancada, personal training de mapas mentais, tem as aulas também com as técnicas, explicando a teoria de tudo isso. Enfim, você vai ter um arsenal ao seu dispor para bombar a sua memória, para ter um rendimento nos estudos muito melhor. E olha, vou falar, viu? Paga o preço que vale a pena. Dedica tempo nisso aí, porque essas dificuldades iniciais vão ser vencidas e depois que você vencer essas dificuldades iniciais, você vai estar com um resultado muito mais legal e o teu sucesso muito mais perto. Então conta com a gente, não apenas nessas técnicas de aprendizagem que tem lá as aulas gravadas. Todo mundo que adquire as nossas aulas, uma vez por mês, eu faço um webinário, ou seja, eu estou aqui falando em vídeo, ao vivo, e você mandando as suas dúvidas por escrito e eu vou te respondendo. Basta que você adquira algum curso lá no nosso site, algum curso pago. O gratuito a gente vai passando dicas também, mas por e-mail. Então as pessoas que conseguem adquirir algum curso nosso, a gente faz esse acompanhamento até um pouco mais perto, mais próximo. Há também os processos de coaching, onde nós acompanhamos diariamente, durante 60 dias, em todos os nossos processos de coaching. E aí varia, tem um coaching group, que é uma galera junta, tem um coaching mais individualizado, que é o Gold, que é um coaching onde a gente faz 3 sessões, uma cada mês. Depois tem um Platinum, que aí são sessões toda semana, e o Exclusive, que é só comigo. Minha equipe dá uma força, mas todas as sessões ao vivo são comigo. Então depois se informa aí com mais detalhes, com mais informações, tá? Manda e-mail pra gente que a gente vai conversando e vai te ajudar no que você precisar. Sabe que é uma alegria poder aí passar pra frente essas tantas coisas que me tiraram de um cárcere, de um purgatório que era pra mim estudar, era um castigo estudar, e hoje é prazeroso. E a gente já tem aí milhares de alunos aprovados, conseguindo descobrir esse prazer de estudar e essa eficiência absurda nos estudos. Legal? Conta com a gente, tamo junto para fazer dar certo até dar certo. Valeu!